Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é Libertadores e Copa Sul-Americana 2024, quinta rodada. Chegou ao final nesta quinta-feira, dia 16 de maio, a quinta rodada das duas competições. Falta agora apenas mais uma rodada. Mas já temos muitos brasileiros já com a vida definida. Obviamente que tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana ainda temos a situação de Grêmio Internacional. Por causa da tragédia, esses dois times estão com jogos atrasados. Todo mundo vai para a sexta rodada e Grêmio Internacional, se eu não estiver enganado, só tem 3 jogos, se eu não estiver enganado, ou 4. Eu acho que é 3 jogos, se eu não estiver enganado. Então, vai ter que esperar um pouquinho, porque a Conmebol marcou já tem 2 datas, se eu não estiver enganado, para os jogos de Grêmio Internacional. Tem uma data que é no final de maio e tem uma data que é no início de junho, acho que dia 8 de junho, se eu não estiver enganado, para poder colocar esses jogos em dia, se eu não estiver enganado, tá? Mas, obviamente, que na próxima rodada não teremos a definição dos grupos. Amigos, me perdoem, cadê? Se estiver escutando algum áudio a mais, tá? Não sou eu, é o vizinho aqui, a vizinha que está cantando, sexta-feira, sol aqui no Rio de Janeiro. A vizinha está escutando um pagodinho, cantando alegre. Isso é bom, cantar é legal. De vez em quando tu tá com o coração meio apertado e cantar, você espalha um pouco as preocupações. Então, eu não vou reclamar, a vizinha aqui tá feliz cantando um pagodinho. Até que o pagodinho não é dos piores. Não é que eu goste desses pagodes atuais. Não gosto desses pagodes atuais. Eu gosto mais de um pagode de mesa, uma coisa mais raiz. Mas, cada um com seu gosto, não é porque eu não gosto que eu vou dizer que é ruim. Mas não é o meu feitio, né? Então, vamos fazer um resumo rápido dos resultados que aconteceram tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana e também como ficou a classificação e a situação de cada brasileiro. E olha que tem brasileiro, são 14 ao total. Beleza? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Vamos dar essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, só para lembrar, tá? Tem alguns grupos, tá? Que não tem definição. O grupo onde está o Grêmio, na Libertadores, e o grupo onde está o Internacional não tem definição, tá? A definição desses dois grupos. Em cada competição vai ficar mais para frente. Então vamos lá, cara. Vamos aqui começar pela Libertadores. Bom, vamos falar aqui os resultados, mas é óbvio, dar um destaque maior para os jogos do Brasileiro. Bom, LDU 0, Júnior de Barranquilla 1. Esse daí é o grupo, se eu não estiver enganado, do Botafogo. LDU 0. LDU, se eu não estiver enganado, já está eliminado. Tajeres 1, Cobressal 0. Esse é o grupo do São Paulo, né? Peñarol 2, Atlético Mineiro 0. Bom, o Atlético Mineiro era 100%, né? 100%, 4 jogos, 12 pontos. Classificado, né? Não perigo nenhum de qualquer outra coisa. Acho que deu um certo relaxamento, porque o time do Peñarol, em condições normais, não sendo patriotismo lá em cima, apesar de eu ser bastante patriota, né? A minha bandeira é verde e amarela. Mas, cara, o Atlético Mineiro deu uma relaxada, lógico. O Peñarol
tem toda a raça, sabe que era o jogo da vida, sabe que se perdesse ia se complicar, ou ia estar fora já. Deram a vida. Mas eu acho que o Atlético Mineiro deu uma relaxada pelo fato de estar com 12 pontos. Essa é minha opinião. Mas o Penharol conseguiu um grande resultado e o Atlético Mineiro acabou perdendo a invencibilidade, mas eu acho que o Galo ainda dá para brigar, pela melhor colocação. Apesar que eu acho que o River está com 13 pontos. E aí o Atlético não vai depender só dele, né? O Atlético vai depender só dele. O Atlético vai depender também de um tropeço, se eu não estiver enganado, do River Plate. Falando em River Plate, e foi justa a vitória do Penharol? Sim, foi justa a vitória do Penharol. O River Plate fez 2-0 no Libertad. Milionários e Palestinos foi 1-1. Esse resultado ajudou demais ao Flamengo. Os dois últimos resultados que deram empate, que foi, acho que Milionários e Bolívar, que deu empate, e esse Milionários e Palestinos que deu empate, cara, ajudou demais o Flamengo. O Flamengo não foi bem nos últimos jogos, mas contou com a sorte, irmão. O Flamengo contou com a sorte. Contou com a sorte, porque senão o Flamengo já poderia estar eliminado. Então o Flamengo contou com a sorte. Tivemos The Strong 4, Baixo Pato 0, Deportivo Táchira 0, Nacional 1, Alianza Lima 1, Colo-Colo também 1, isso aí acho que é do grupo do Fluminense, se eu não estiver enganado. E aí, Flamengo 4, Bolívar 0. Tem o vídeo aqui no canal e o Flamengo fez um grande jogo. Acho que o Flamengo, pelo que parece, está voltando a se encontrar. Eu disse e vou repetir, não sou modinha, não sou igual esses canais do Flamengo que quando perde tá tudo uma merda. Não sou. Esses canais que cobrem o Flamengo, esses canais gigantes, os caras são repórter, muitos ali são formados em jornalismo, mas eles não usam o jornalismo, eles usam a paixão pelo Flamengo. E aí, usar essa paixão pelo Flamengo, ele acaba não pensando. Então, quando perde, tá tudo uma merda para eles. Tudo uma merda. Tem um monte de canal grande aí. Tudo uma merda. Eu não vejo dessa maneira. E eu vou te dizer. O jogo contra o Bragantino, eu já falei isso no vídeo. O jogo contra o Bragantino, que o Flamengo empatou, o Flamengo não jogou menos que o Bragantino. O jogo contra o Palestino, que o Flamengo perdeu, o segundo tempo do Flamengo foi bom. O Flamengo não merecia ter perdido para o Palestino. Não merecia. O Flamengo teve uma subida de produção contra o Palestino. Eu falei isso aqui. Mas para todo mundo estava tudo uma merda. Aí no jogo contra o Corinthians, o Flamengo fez uma grande partida, venceu com autoridade. Lógico, teve uma mudança tática por parte do Tite. E aí, no jogo contra o Bolívar, o Flamengo tomou um sufoco ali nos 15 primeiros minutos, já estava 1-0, mas tomou um certo sufoco, tomou uma bola na trave, mas depois o Flamengo conseguiu dominar o jogo, goleou e poderia ter sido demais. Então, grande resultado do Flamengo, que agora o Flamengo só depende dele. Palmeiras 2, Independente Del Valle 1. Grande vitória do Palmeiras. O Palmeiras não fez um grande jogo. A torcida está reclamando demais do Palmeiras. Mas essa fase de grupos tem que se classificar. Magalhães, mas se for com esse futebol ruim para as oitavas de final, vai ficar pelo meio do caminho. Bom, quando chegar às oitavas de final, é outro campeonato, porque é mata-mata. É outro campeonato. Aí muda. É outro campeonato completamente diferente. E a gente sabe que o Palmeiras tem time, mas também está vivendo uma fase não muito boa em relação a futebol. O Flamengo passou por isso há pouco tempo, tá? E está crescendo. Então, não se pode desconfiar do Palmeiras nunca. Nunca. Mas que o futebol do Palmeiras realmente está deixando a desejar. Isso é verdade. Universitário 0, Botafogo 1. Botafogo aí numa crescente, começou muito mal e agora tem 3 vitórias, chega a 9 pontos. Botafogo correu o risco de não se classificar por causa das primeiras rodadas, mas conseguiu a recuperação aí com o novo treinador e agora tem boas chances de classificação, tanto em primeiro quanto em segundo lugar. Então, grande resultado do Fogão perante o Universitário. Universitário Rosário 4, Caracas 1. Fluminense 2, Cerro Porteño 1. O Fluminense não fez uma grande partida. Na verdade, o Fluminense não fez uma grande partida o ano inteiro. Não tem
nenhum jogo de 2024 que o Fluminense fez uma grande partida. Então, o Fluminense está mantendo o padrão 2024, que é um padrão bem abaixo do de 2023. Aí, cada um analisa da maneira que quiser. Mas da mesma maneira que eu falei para o Palmeiras, o importante nessa fase de grupos é se classificar, se puder em primeiro. Porque quando chegar às oitavas de final, aí é outro campeonato. E vamos lembrar, as oitavas de final, se eu não estiver enganado, é só em agosto, é após as Olimpíadas. Então, irmão, então tem tempo, não tem tempo. Talvez vai ter mudanças em times que vão ter contratações no meio do ano. Ou seja, o importante agora é se classificar. São Paulo 0, Barcelona 0. O São Paulo vinha numa crescente muito boa aí com o novo treinador, mas esse empate foi um tropeço. Esse empate foi um tropeço para o São Paulo, porque, se eu não estiver enganado, o Tadieres é do grupo do São Paulo, o Tadieres disparou e o Tadieres, se eu não estiver enganado, já conseguiu a primeira colocação. Então, foi sim, é um tropeço do São Paulo perante o Barcelona em casa. E São Lourenço 3, Liverpool 2. Lembrando que o jogo do Grêmio não teve, pelos motivos já elencados pela tragédia lá, e teremos jogos no final de maio e junho para o Grêmio. Com isso, deixa eu só pegar aqui, quem é o destaque dessa rodada? Destaque dessa rodada entre os brasileiros. Destaque da rodada entre os brasileiros. Cara, eu vou colocar aqui, pela pressão, né, que estava sofrendo, né? Eu vou colocar aqui o Flamengo. O destaque, o Flamengo pela pressão. O Botafogo também, que jogou fora de casa. Mas eu coloco o Flamengo como destaque pela pressão, né? Porque se o Flamengo perdesse, acabou, estava fora. Então, pela pressão que o Flamengo estava passando, o Flamengo é o destaque do resultado 4-0. E a decepção. Cara, a decepção para mim é o Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro dava para ter ganho do Peñarol lá. Então eu coloco o Atlético Mineiro como a decepção da rodada em relação a jogos. E vamos aqui para a classificação. Classificação. Fluminense no grupo A é o primeiro colocado com 11 pontos, já classificado em primeiro lugar. Então o Flusão, atual campeão da Libertadores, já está nas oitavas de final e classificado. No grupo B, o São Paulo é o segundo colocado, já classificado também, porque o terceiro colocado só tem 3 pontos. Então o São Paulo está na segunda colocação com 10 pontos. 3 pontos a menos que o Tadieres, né? Então na próxima rodada, que aí eu não sei qual é o jogo, deixa eu dar uma olhada aqui. Se for São Paulo e Tadieres, deixa eu dar uma olhada aqui. É São Paulo e Tadieres em casa. Então, cara, se o São Paulo ganhar, chega aos mesmos 13 pontos, e aí tem um saldo de gols, o São Paulo passa o Tadieres. Então, o São Paulo já está classificado, mas define em casa, na última rodada, se vai ser o primeiro ou o segundo colocado. No grupo C, não tem definição, porque o Grêmio tem apenas 3 jogos. Então, não tem nada definido, mas o líder é o The Strong, que está ali com 10 pontos. Grupo D, temos o Botafogo na segunda colocação com 9 pontos. Classificado o Botafogo com 9 pontos, porque o Universitário tem 5 pontos e só falta um jogo, pode chegar no máximo a 8. Então o Botafogo já está classificado e vai definir na última rodada, o Botafogo vai definir se vai ficar em primeiro ou em segundo lugar. O Botafogo decide fora de casa contra o Júnior de Barranquilla, tá? Que é justamente o primeiro colocado. Então, vai se definir. O Botafogo já está classificado. Vai definir na última rodada contra o Júnior de Barranquilla se vai ser o primeiro ou o segundo colocado. O Flamengo no grupo E é o segundo colocado com 7 pontos, mesmo número de pontos do Palestino,
tem 7, mas o Flamengo tem um saldo de gols de 4 e o Palestino um saldo de gols de -3. O líder é o Bolívar com 10. O Flamengo vai jogar contra o Milionários em casa e o Bolívar pega o Palestino em casa. A tendência é que o Bolívar termine em primeiro lugar e o Flamengo termine em segundo lugar. Mas não está definido. O Flamengo não está definido. Da mesma maneira que o Flamengo pode ser o primeiro, o Flamengo pode ser o segundo e o Flamengo pode estar eliminado e indo para a terceira, indo para o playoff da Sul-Americana, né? Porque o Milionários já está eliminado. Então o Flamengo pode ser o primeiro, o segundo ou ser eliminado e ir para os playoffs da Sul-Americana. No grupo F temos o Palmeiras com 13 pontos, também já classificado. Classificado e classificado em primeiro, porque só falta um jogo e o São Lourenço tem 7 pontos, só chega a 10. Então o Palmeiras, o Verdão, é o primeiro colocado com 13 pontos. 13 pontos ou 12? Eu estou sem óculos aqui, cara. Realmente, 13 pontos. 13 pontos na primeira colocação. E já classificado. No grupo G, temos o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com 12 pontos na primeira colocação. O Peñarol pode chegar também aos 12 pontos e aí vai brigar com o Atlético Mineiro pela primeira colocação. Mas o Atlético Mineiro já está classificado porque o terceiro colocado é o Rosário e só tem 7. E no grupo H não tem ninguém. Ou seja, entre os brasileiros já temos 5 brasileiros classificados. Só falta definir Flamengo e o Grêmio que está com jogos atrasados. Então, só falta definir Flamengo e Grêmio. Então, quem é que pode ser eliminado ainda? Flamengo e Grêmio. Os outros 5 brasileiros já estão classificados. Alguns em primeiro lugar e outros definindo se vai ficar em primeiro ou em segundo, que é o caso aí de Botafogo e São Paulo. E na briga pela liderança geral, temos o River Plate com 13 pontos, o Palmeiras também com 13 pontos, e deixa eu ver aqui, isso, entre os brasileiros, o melhor brasileiro é o Palmeiras com 13 pontos, que está brigando aí com o River Plate, que está com 13 pontos, e deixa eu ver alguém que está mais com 13 pontos aqui, e o Tajeres, que está com 13 pontos. Tem 3 times com 13 pontos. Tajeres, Palmeiras e River Plate. Então, dos brasileiros, o que pode atingir aí a primeira colocação no geral é o Verdão. Apesar de não estar fazendo grandes jogos, a torcida está reclamando. Vamos agora para a Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Bom, Copa Sul-Americana também temos a situação do Internacional, né? É a mesma do Grêmio. Então vamos lá. Tivemos Racing 2, Nacional 1, Defesa e Justiça 1, Independente Medellín 1, Sport Ameliano 1, Raio Zuliano 0, e aí começam os brasileiros. Corinthians 4, Argentino Júnior 0. Grande resultado do Timão, depois de ter perdido para o Flamengo aqui no Maracanã de 2-0, ter toda a situação aí do Cássio indo embora do Corinthians, Prestes acertando com o Cruzeiro, fez uma grande partida e goleou o Argentino Júnior, encaminhando muito bem a sua classificação. Se não tiver já classificado, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Então um grande resultado e um grande futebol apresentado pelo Corinthians, 4-0. Tivemos Potosí 2, Trinidense 1, Atlético Paranaense 1, Danúbio 2. Surpresaço. Como na Libertadores o Atlético Mineiro era 100% e perdeu, na Sul-Americana o Atlético Paranaense era 100%. Eu tinha certeza que o Atlético Paranaense ia ganhar os 6 jogos, mas o Atlético Paranaense me decepcionou e perdeu em casa pro fraco Danúbio. Engraçado, o Atlético Mineiro me perde para um time uruguaio. O Uruguai tá em festa, né? Porque o Uruguai ganha o 100%, que era do Atlético Mineiro, lá com o Peñarol, e o Danúbio ganha o 100% na Sul-Americana, que era o Atlético Paranaense. Então, o povo uruguaio tá feliz com os seus 2 times, que derrubaram a invencibilidade de 2 brasileiros. Eu imagino o que eles estão falando, né? Então, o Atlético Paranaense, decepção, perder em casa para esse fraco Danúbio
é decepção. Tivemos Lanús 5, Metropolitano 0, Belgrano 1, Clube Deportivo Real Tombense, sei lá, Real alguma coisa, 0, Boca Júnior 1, Fortaleza 1, resultadaço, o Fortaleza, resultadaço. O Fortaleza não perdeu pro Boca Júnior, o Boca Júnior não ganha de brasileiro desde 2021, Fortaleza espetacular o resultado do Fortaleza, espetacular, nada menos que espetacular, jogando lá, empatar de 1-1. Fez uma grande partida? Não, mas o importante é o resultado, e eu estou falando isso já há algum tempo. Então, o resultadaço do Fortaleza, porque desde o Fortaleza na primeira colocação e vai definir em casa sua passagem direta para as oitavas de final. Então, espetacular. Como foi completamente decepcionante o Atlético Paranaense, o Fortaleza foi espetacular contra o Boca Juniors. Cuiabá 1, Deportivo Garcilaso 1. É um resultado que, cara, não sei como é que tá na classificação Cuiabá, mas para mim um resultado é um tropeço. É um tropeço do Cuiabá, na minha opinião. Tudo bem, o Cuiabá não tem timão, mas tá jogando em casa. Mas para mim foi uma escorregada do Cuiabá, como foi uma escorregada do São Paulo pela Libertadores, foi uma escorregada do Cuiabá em casa contra o Garcilaso. César Valerro 1, César Valerro 2, Aldi Red também 2. Racing 3, Coquinho 0, Racing da Argentina. Times argentinos indo razoavelmente bem. Cruzeiro 1, União La Calheira 0. Grande resultado para a Raposa, grande resultado para a Raposa, que eu não sei, mas pode estar recebendo aí o Cássio, né? É engraçado, né? O Cruzeiro tinha o Fábio, né? Ídolo. E aí, por problemas, situações, talvez por encaixe ali de salário, alguma coisa, o Cássio, veterano, não fica, e agora o Cruzeiro traz um veterano, tá para trazer, não sei, um veterano. Eu particularmente, na minha opinião, o Cássio tem que dar uma mudada de ares, sim. Ele não vai deixar de ser ídolo, do Corinthians. Ídolo eterno. Mas acho que ele precisa dar uma mudada, até para ter essa experiência. Apesar que ele teve, né? Que ele foi lá para fora, ele foi do Corinthians, foi lá para fora, ficou um tempinho lá, parece que não se deu bem, e o Corinthians trouxe ele de novo. Mas aqui no Brasil, acho que seria interessante. Então, grande resultado do Cruzeiro. Tivemos Esportivo Luguenho 2, Bragantino 3, resultadaço do Bragantino, resultadaço fora de casa dos brasileiros. Resultadaço do Bragantino, resultadaço. E Universidade Católica 0, Aliança Futebol Clube também 0. Então, cara, os brasileiros tivemos três vitórias do brasileiro. Só lembrando, o Internacional também não jogou, tá? Então, 3 vitórias dos brasileiros, 2 empates e 1 derrota. Bom, decepção. Obviamente que foi o Atlético Paranaense. Decepção, Atlético Paranaense perder para o Danúbio em casa. Decepção mega hard. Bom, decepção. E destaques. Pô, cara, tem bastante destaque, cara. O Corinthians ter vencido o Argentino Júnior de 4-0 é um destaque. O Fortaleza ter empatado com o Boca Juniors lá é um destaque. O Bragantino ter vencido o Sport Luguenho por 3-2 é um destaque. Mas tem, na minha opinião, 2 jogos mais difíceis, tá? Então, para mim, os destaques são a goleada do Corinthians e o empate do Fortaleza fora de casa contra o Boca Juniors. Com isso, vamos para a classificação. Bom, no grupo A não temos brasileiros. No grupo B, nós temos o Cruzeiro na segunda colocação, já garantido o segundo lugar. No ruim, o Cruzeiro vai para os playoffs, né? Contra o terceiro colocado da Libertadores. Tá? Isso já está definido. No ruim, o Cruzeiro vai para os playoffs. O Universidade Católica tem 11 pontos, 2 pontos a mais que o Cruzeiro. Bom, o próximo jogo do Cruzeiro é em casa contra a Universidade Católica. Ou seja, o Cruzeiro ganhando, o Cruzeiro fica na primeira colocação. Então, ainda dá para o Cruzeiro
ir para as oitavas de final direto, porque joga em casa contra a Universidade Católica. O grupo C é o grupo do Internacional. Internacional está aí com 2 jogos a menos, que todo mundo só fez 3 jogos, está com 5 pontos. Então não pode nem se falar muita coisa em relação ao Internacional. Grupo D, o Fortaleza é o primeiro colocado com 10 pontos. O segundo colocado é o Boca Júnior. E o terceiro colocado é o Nacional Potosí. Já está definido, pelo menos, para o Boca Juniors na segunda colocação? Eu acho que sim, cara. Acho que sim. Está a 3 pontos do Nacional Potosí e o Fortaleza tem que perder de goleada e o Nacional ganhar de goleada para empatar em 10 pontos. Mas vamos para o fato principal. O Fortaleza é o primeiro em cima do Boca Juniors e o Fortaleza joga em casa contra o Trinidense. O Fortaleza joga em casa contra o Trinidense que já está eliminado em casa. Ou seja, a tendência é que o Fortaleza termine na primeira colocação. Mas ainda não está definido. Então, por enquanto, não tem brasileiro nenhum definido. Vamos lá para o grupo E. O grupo E tem o Atlético Paranaense na primeira colocação e o Sport Ameliano na segunda com 10. O Atlético Paranaense, pelo menos, já está no playoff, porque o Danúbio tem 7, tá? Mas não está garantida a primeira colocação. Então, vai ter que aguardar. O Atlético Paranaense define a sua classificação em casa contra o Deportivo Ameliano. É justamente o segundo colocado. Bom, tem tudo o Atlético Paranaense para terminar na primeira colocação. Temos o Corinthians no grupo F na segunda colocação com 10 pontos. 1 ponto atrás do Racing, mas não é o Racing da Argentina, tá? Não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai. E o Corinthians joga exatamente com o Racing do Uruguai para definir se é o primeiro ou se é o segundo colocado, se vai direto para as oitavas ou vai definir o playoff. Uma coisa é certa, o Corinthians já está pelo menos nos playoffs. Pelo menos nos playoffs o Corinthians já está, porque o Argentino Júnior só tem 6 pontos e já está eliminado. Grupo G é o grupo do Cuiabá. O Cuiabá já está no playoff. Primeira colocação, o Cuiabá não pega, porque o Lanús tem 13 pontos e o Cuiabá tem 9. Então, o Cuiabá já está na segunda colocação. Ganhando, perdendo, empatando, não vai mudar nada. Ele sabe que está no playoff. E o grupo H é o grupo do Bragantino. O Bragantino tem 12 pontos junto com o Racing da Argentina. Os dois com 12 pontos. O Bragantino, na última rodada, joga fora de casa contra o Coquinho. Joga fora de casa contra o Coquinho. E o Racing pega o Luguenho, que já está eliminado. Bom, dá para os dois times ganharem. Tanto o Racing ganhar quanto o Bragantino ganhar. Só que aí vai ficar difícil para o Bragantino tirar a diferença de saldo de gols. Que a diferença é de 8. O Racing tem 8 e o Bragantino tem 1. Então fica muito complicado. Então, na Sul-Americana, não temos nenhum brasileiro já classificado para as oitavas de final. Não tem nenhum brasileiro definido em primeiro lugar. Temos aí o Cruzeiro, que pode ficar na primeira colocação. Temos o Fortaleza, que pode ser o primeiro. O Atlético Paranaense, que pode ser o primeiro. O Corinthians, que pode ser o primeiro. O Bragantino ser o primeiro é muito difícil. Mas temos 4 times que podem ser o primeiro. E não temos time nenhum eliminado. Não temos nenhum brasileiro eliminado por enquanto. Mas temos brasileiros definidos que estarão no playoff, que é o caso do Cuiabá. O Cuiabá já está definido que está no playoff. O Bragantino, no ruim, vai estar no playoff. O Corinthians também, no ruim, está no playoff. Ou seja, não temos nenhum brasileiro eliminado antes da última rodada. Então, cara, olhando por todos os aspectos, a rodada tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana foi muito boa.
Se eu não estiver enganado, tivemos 2 derrotas. Uma do Atlético Mineiro e outra do Atlético Paranaense. Em 14 times, apenas 2 perderam, se eu não estiver enganado. Então, cara, foi uma grande rodada para os brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!